Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário, com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje, como não podia deixar de ser, nós vamos tratar das eleições municipais. Tem menos de 30 dias para que elas ocorram, não é? E nós estamos assistindo a uma situação que parece ser bastante singular, no sentido de que temos ainda a polarização, né, entre extrema-direita e o que se denomina de esquerda, não é? Numa eleição que não está tratando de questões nacionais, está tratando de questões locais. Vamos aprofundar essa reflexão e ajudar com essas informações todas, com o debate de hoje, não é? A balizar o voto que cada um de nós vai ter que depositar no dia 6 de outubro, né, para escolher o seu candidato a prefeito e os seus vereadores do município. Bom, para falar sobre isso, para fazer umas considerações, para analisar com a gente essa situação, nós convidamos o Jorge Chalub, que eu vou apresentar para vocês agora. O Jorge Chalub é doutor em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem um doutorado sanduíche na École des Hautes Études nas Ciências Sociais na França, em Paris, né? É professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, é diretor regional sudeste da Associação Brasileira de Ciência Política, coordena um projeto de pesquisa Anatomia das Direitas Brasileiras, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira. E, com todas essas especializações, nós o convidamos para poder ajudar a gente a compreender esse momento eleitoral. Muito obrigado, Jorge, por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você no nosso programa, né? Vamos, então, aproveitar da sua experiência, dos seus estudos, das suas pesquisas. E eu começaria perguntando para você como é que você está vendo, há menos de 30 dias, essas eleições municipais no Brasil. Uma pergunta bem ampla para a gente poder começar com considerações mais gerais e ir aprofundando. Primeiro, começar, claro, agradecendo, Silvio, é um prazer estar aqui, né? Como sempre, é um prazer colaborar com o Le Monde, enfim, sempre fico muito feliz de escrever os textos, de conversar quando tem essa possibilidade. E depois, agradecer a apresentação generosa, mas sem grandes promessas em relação a conseguir conferir muita inteligibilidade a esse cenário, porque o cenário é complicado, né? Eu acho que um primeiro ponto a se levar em conta, né, é que as eleições municipais têm um cenário que ele é um pouco distinto da eleição nacional, por exemplo, né? Porque na eleição nacional você tem pela sobreposição de distintos casos, você tem um peso simbólico e um certo fator coordenador da eleição presidencial. Claro que tem alguns estados que repercutem mais que outros, não é isso? Mas o papel, enfim, da eleição presidencial é muito central, que acaba mobilizando lugares, fóruns, regionalidades diversas, né? Enfim, na eleição municipal, primeiro é difícil fazer o mesmo discurso, digamos, generalizante, né? Fazer o mesmo arrazoado que consiga dar conta da diversidade dos pleitos, né? O que aponta um pouco, que eu acho muito importante falar, isso sempre em eleições municipais, para a diversidade dos municípios brasileiros, né? Enfim, você tem São Paulo, que está, sobretudo pelos fenômenos recentes, chamando muito a atenção nessa eleição, como município de 12 milhões de pessoas, né? Enfim, e você tem municípios muito pequenos, que claro que não tem o mesmo peso para o jogo de força do cenário político nacional, mas que a eleição, digamos, municipal na sua localidade também é feito da soma desses pequenos municípios. Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente faz o famoso balanço das eleições municipais. Não dá para olhar só para São Paulo, ou para o Rio, ou para Belo Horizonte, ou para Salvador, ou para Belém e falar, não, foi isso. Não importa outras dinâmicas locais e regionais, né? E eu estou falando isso um pouco mobilizando qualquer análise eleitoral, que por vezes a gente tem a tentação a olhar para os grandes centros,
mas, sobretudo, mobilizando também o tema, que é um pouco essa questão da ultradireita, que passa pelas redes, como você colocou, mas que é uma chave importante, eu diria quase que inevitável, não apenas para olhar para as eleições municipais, mas para olhar para a política brasileira, certamente após 2018, né, com a vitória eleitoral do Bolsonaro, mas eu diria até mesmo antes, né, com uma certa mudança em padrões, em argumentos, no eixo, em rotinas da política brasileira das últimas décadas. Tem uma mudança, pelo menos nos últimos 10 anos, e que é fundamental que a gente dê conta e tente olhar para isso. Por que eu estou provocando e falando isso? Porque olhar o resultado da ultradireita importa, por um lado, olhar São Paulo, enfim, eu acho que a candidatura do Pablo Marçal é a face mais evidente dessa ultradireita, por mais que, claro, enfim, você tem candidatos competitivos nos lugares, o Bruno Engler está ali lutando em Belo Horizonte para o segundo turno, Belo Horizonte que depois de ter uma trajetória de prefeitos progressistas alguns anos atrás, tem uma série de candidatos que estão, digamos, no campo da direita ou mesmo da ultradireita, né? Isso é fundamental de marcar. Você tem um candidato bolsonarista que a princípio está patinando no Rio, que é o Ramagem. Quando você olha nacionalmente, você tem lideranças do campo que assustam. Mas, para além de olhar as capitais, vai ser também interessante, e eu acho que as pesquisas futuras apenas vão conseguir dar conta para a gente, né? Olhar e ver se candidatos que se reivindicam bolsonaristas ou que se reivindicam de ultra extrema-direita, por exemplo, tiveram sucesso em pequenos municípios. Né? Enfim, então, Ô, Jorge, você falou num texto que você escreveu para o Le Monde Diplomatique há algum tempo, que o bolsonarismo não se institui a partir de partidos, mas ele se institui a partir das redes sociais. É isso mesmo que você está vendo? Quer dizer, partidos não vão contar como importantes nessas eleições desse ano? olha, eu acho que partidos importam. Eu acho a grande questão, assim como o horário político eleitoral gratuito importa, né? Isso quer dizer, é um ponto importante, né? Agora, sem dúvida, se por um lado não dá para falar que as redes mudaram tudo, também incomoda essa coisa. Ah, não, as redes fizeram uma tábula rasa, né? A gente recomeçou tudo. Não, as redes muitas vezes deram voz e continuidade para dinâmicas que já existiam. Mas também me parece que também não dá para dizer, dar olhar a política brasileira e achar que as redes apenas mudaram a roupa do que já existia. Não, elas trouxeram novos atores, elas permitiram formas de organização que, pelo menos eu não imaginava, e eu acho que muitos dos nossos colegas que estão fazendo análise política, tentando analisar cenários, não imaginavam. Enfim, eu não imaginei a vitória do Bolsonaro até muito próximo da eleição. Eu falava, não, sem partido, sem horário eleitoral gratuito, quando o Alckmin entrar com a cavalaria, quando entrar com a TV, ele vai virar essa eleição. Me equivoquei completamente. Então, as redes são um ponto central para olhar para os grandes municípios, para olhar para os pequenos municípios. Né? Então, e parece, aí é uma pergunta do milhão, uma pergunta muito interessante, sem dúvida as redes têm sido um impulsionador mais de renovação no campo da ultradireita do que no campo da esquerda. As razões são difíceis de precisar, mas até agora a gente tem percebido isso. Não que não renove a esquerda a partir das redes, renova, mas a ultradireita tem conseguido ter mais sucesso. Pois é, isso me deixa muito inquieto, né? Porque talvez a gente precisasse mexer também com a conceituação do que é ultradireita e o que é esquerda. Porque hoje em dia eu vejo essa esquerda defendendo a institucionalidade, a Constituição, as regras do jogo, e uma direita tentando ser disruptiva, né? Rompendo as regras, querendo mudar o jogo, que era uma característica anteriormente da esquerda. Como é que você interpreta essa mudança de posições? Não, eu estou bem de acordo com você, Silvio. Eu acho que, sobretudo num cenário mais antigo, isso quer dizer, se a gente pensa no tempo histórico mais longo, enfim, para falar diretamente, você já teve muitas direitas disruptivas. Né? Enfim, o fascismo era uma direita disruptiva, o integralismo no Brasil era uma direita disruptiva, que vendia horizontes de uma grande pátria, não é isso? Que por vezes tem a cara do retorno do passado, mas se sabe muito bem que é um retorno do passado que também tem um quê de futuro, de mudança. Num certo contexto, parecia, enfim, sobretudo a partir do pós-Segunda Guerra, num cenário, parecia que a esquerda tinha uma capacidade de produzir utopias, não é isso? De produzir futuros possíveis,
que era maior do que a da direita. A direita parecia ser o status quo, a administração da vida, do mundo, e a esquerda parecia oferecer futuros possíveis. Quando a gente olha mais recentemente, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, a percepção que depois do momento em que os horizontes estavam muito rebaixados, né, em que parecia que não tinham muitas utopias disponíveis e que muita gente, à direita e à esquerda, vendia a ideia de que tinha era isso aí mesmo, que era uma variação entre uma centro-esquerda moderada e uma centro-direita moderada, parece que a possibilidade de se abrir ruptura com o presente, de se vender um novo futuro, de se propor utopias, está mais à direita do que à esquerda. Não é isso? E tá mas qual é a utopia que a direita está defendendo? É uma utopia regressiva, mas é uma utopia. Vamos comparar, por exemplo, o discurso do Lula e do Bolsonaro na eleição de 2022, não é isso? O Bolsonaro continua com um ponto, mesmo tendo governado, de destruir tudo que está aí. Não é isso? É uma utopia destrutiva, que vai, talvez, reconstruir um país, não é isso? Patriarcal, branco, hierárquico, não é isso? Organizado pela violência, pelas forças armadas, uma população armada. Isso descreve em parte o que mas isso vende para a população a ideia de que essa ultradireita vai romper radicalmente com o que existe. O discurso do Lula era administrar melhor o que existia, e não é menosprezar, sabe? Não é dizer que as pessoas viverem melhor, terem transporte melhor, não é fundamental. Comer picanha mais é fundamental, mas o imaginário era não, a esquerda vai permitir que as pessoas não apenas comam bem, mas consigam eventuais luxos. A esquerda vai aumentar, digamos, o crescimento do salário mínimo. Agora, isso é muito menos disruptivo com a ordem presente do que, digamos, o que é proposto pela ultradireita. E quando você olha para a ordem presente profundamente desigual, com diversos cenários, digamos, críticos, é compreensível que uma parte da classe trabalhadora e que uma parte do proletariado olhe para a direita e fale, nossa, mas de repente, mesmo que esse cara seja meio estranho, eu vou apontar que é possível outro futuro. Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá? Quer dizer que então você está entendendo que existe um olhar para o retrovisor, quer dizer, uma tentativa de recuperação de valores, de uma estrutura familiar, de um modo de vida que já foi e que não é mais, e que é defendido pela ultradireita, e você acha que a esquerda, então, busca só dar uma melhoradinha nas políticas públicas, é isso? Assim, eu acho que, óbvio, que você tem esquerdas que promovem, digamos, que propõem uma ruptura mais profunda, e que você também tem direitos que defendem uma melhoradinha, uma arrumação aqui e ali, é claro. Agora, me parece que, digamos assim, a esquerda mais radical, a esquerda que, digamos, defende uma mudança mais radical da realidade tal como existe, ela é muito mesmo, digamos, mais fraca do que a ultradireita. Enfim, eu acho que esse é o ponto central, né? Você tem setores profundamente radicalizados à direita que têm um peso eleitoral enorme. Isso é um cenário, isso é fundamental para, digamos, interpretar o nosso cenário. O que isso produz? Isso faz com que, digamos, a ideia de centro, que por vezes é mobilizada por uma grande mídia como utopia, como o melhor lugar, não é isso? Mas o centro, ele não é um lugar estanque, o centro é produzido pela disputa política. Isso faz com que o centro caminhe para a direita. Então, e aí você passa a ter uma... O nosso centro sempre foi, digamos, inclinado à direita. Ele sempre tem uma assimetria entre esquerda e direita, não apenas no Brasil, mas é da natureza de esquerda e direita elas serem assimétricas em relação à ordem, digamos, hegemônica. Agora, isso parece ter crescido. Então, propostas muito moderadas de mudança social são vendidas como propostas ultra-radicais de esquerda. Ao passo que, digamos, ideias que 10 anos atrás nós olharíamos chocados, não é isso? E mesmo um certo centro liberal olharia chocado a uma direita liberal e falar, não, isso vai longe demais, é vendida como uma perspectiva legítima e normal. Isso é fundamental para interpretar, não apenas a eleição municipal, mas para interpretar o nosso debate público e nossa trajetória dos últimos anos. Jorge, eu fico assim tentado a colocar para você uma questão. Olha, quer dizer, nas eleições nacionais, a gente vê
30% de ultradireita, 30% de esquerda e um meio de campo que vai definir a eleição, que está por conta dos 40%, que vão deixar de votar, que vão votar em branco, que vão mudar o seu voto, né? Isso continua nas eleições municipais? Como é que você explica uma polarização, hein? Ela tá ocorrendo, essa polarização? Eu acho, quando eu olho, não é que eu acho que o conceito de polarização não tem a sua serventia, ele tem. Mas eu acho que, digamos, a polarização é uma marca, para mim, da política brasileira de algum tempo. Né? Você tinha uma polarização entre PT e PSDB. A grande questão não é que você tem uma nova polarização. A grande questão é o padrão de polarização. Eu acho isso. A grande questão é que a polarização hoje é entre ultradireita e centro-esquerda. É isso. Não é mais entre centro-esquerda e centro-direita. E isso muda radicalmente a dinâmica da polarização. Por que mudou? Aí tem vários pontos, né? Eu diria, primeiro mudou, e como eu interpreto, o que eu chamo de ultradireita, não é isso? Eu penso na ultradireita de duas maneiras, né? A ultradireita, ela é tanto um campo, quanto ela foi uma coalizão que levou o Bolsonaro ao poder. O que compõe essa coalizão? Uma direita tradicional no pós-88, que se radicalizou. Isso quer dizer, você vai olhando as campanhas do PSDB, o PSDB foi absorvendo uma retórica cada vez mais à direita, não é isso? O Serra com o aborto em 2010, o Aécio com a maioridade penal em 2014. Você começa a retratar a esquerda não como adversário, mas como inimigo, não é isso? Isso, então, assim, você teve uma direita que se radicalizou, esse primeiro ponto. E você teve novos atores de, digamos, extrema-direita que souberam ler bem essa mudança de cenário. Tanto ler esse movimento da direita tradicional, quanto, por exemplo, usar bem as redes sociais, se aproveitar de um momento de fragilidade, de ataque sistêmico à direita, à esquerda e à centro-esquerda. E aí você criou um campo e uma coalizão que junta atores que são diversos, porque essa direita radicalizada e esses novos atores da extrema-direita são diversos. Só que eles criam um campo no qual eles têm muito mais afinidades e eles rejeitam profundamente qualquer coisa que se pareça não apenas como esquerda mais radical, mas qualquer coisa que soe progressista mesmo. Então, é essa questão, né? Então, não é que eu sou a favor da extrema-direita, eu sou contra a esquerda no governo. Tem um pouco uma posição assim que também se coloca, né? E eu fico pensando assim, o empresariado, ele vai embarcar nessa aventura da extrema-direita de novo? O ponto é, né? Eu acho que às vezes tem algo que, por exemplo, tem discursos e narrativas interessantes, até críticas em relação à trajetória do PT, de acomodação, e que elas ignoram alguns elementos que a algum ponto. É claro que teve um cenário ali que o empresariado, par da Fiesp, não é isso? Teve muito próximo do governo petista, né? Mas sempre quando você olhava nas eleições, mesmo o PT fazendo um movimento de moderação que antecede a própria primeira vitória do PT, e que, na verdade, antecede até eleições anteriores, né? Assim, vamos pensar em 95, talvez, todo o movimento feito pelo Zé Dirceu, esse eleitorado sempre olhou para o PT com desconfiança. Né? Sempre que você fazia qualquer tipo de survey eleitoral do empresariado, o candidato preferencial era o não petista, não é isso? Então, assim, esse eleitorado não é que ele achava a esquerda tolerável e ele sempre teve. Agora, o ponto é, ao longo do período, e sobretudo ao longo do, digamos, né, do período petista, é possível apontar que esse eleitorado também foi se radicalizando à direita. Né? E para isso a gente tem que olhar até geracionalmente para esse empresariado, para a sua trajetória, para a construção das suas fortunas. Tem um campo de pesquisa que já está sendo feito, claro, mas que é muito profícuo e interessante andar por aí. Né? E esse eleitorado ele passou a operar pela seguinte ideia: qualquer coisa à direita é melhor do que a esquerda moderada. É isso. Então, mesmo que se olhe e fale, o Bolsonaro é uma figura, digamos que para esse eleitorado, por muitos aspectos, ele soa bizarro, ou um Pablo Marçal pode soar bizarro para esse eleitorado, mas ainda assim, ele é preferível do que a esquerda. E quando você passa a ter esse tipo de formulação, você cai numa dinâmica que é muito perigosa. Por quê? Porque a ultradireita ela é essencialmente antidemocrática. Ela é essencialmente, digamos, coloca o golpe ou coloca a ruptura com a democracia como parte do jogo. Jorge, tem uma diferença esse ano também. Tem 56 bilhões de emendas parlamentares para serem distribuídas esse ano
mais da metade já foi distribuída, pelo que eu sei, né? Tem 4,9 bilhões do fundo eleitoral para ser distribuído entre os partidos, nem para falar do fundo partidário também, né? Quer dizer, é uma montanha de dinheiro que não tinha na eleição de 2020, não é? Como é que você avalia que ela vai influenciar as eleições? É difícil prever, né? Que é um ponto assim, né? Eu acho que quem estuda esse vínculo entre distribuição de emendas e a representação local, claro que aponta que afeta, evidentemente afeta. Se você tem um parlamentar que vai operar, e mesmo que ele não vá concorrer diretamente na eleição local, mas ele vai ter seus apoiadores, ele vai ter seus candidatos que ele vai patrocinar, é evidente que ele, com mais possibilidade de fazer obras, de inaugurar coisas, de utilizar essas emendas e conseguir fazer um discurso de que essas emendas melhoram saúde, educação, por aí vai, é claro que isso afeta, isso tende a reforçar quem está no poder. Mas muitas vezes essa dinâmica não é tão mecânica. Agora, a gente vai ter certeza desse cenário mesmo, porque ao fim e ao cabo você está colocando isso, Silvio. Qual vai ser o efeito desse novo orçamento construído ao longo dos anos no mundo pós-Eduardo Cunha, né? Desse novo papel do Congresso e do novo cenário do orçamento para as eleições locais? Eu acho que a gente não teve tempo de ver como isso vai funcionar. Digamos, olhando na trajetória anterior, isso tende a aumentar a capacidade de influência local de quem está no poder, mas nem sempre essas coisas operam de uma maneira tão, digamos, mecânica. Agora, é um fator que a gente vai ter que olhar para essa eleição e me parece que é uma possibilidade forte que você reforce por aí, né? Que você fortaleça os deputados que vão ter esse orçamento na mão e que vão conseguir, não é isso? Promover as suas lideranças locais, promover os seus apoiadores locais. Estamos falando do continuismo, num certo sentido, né? Eu acho que dado como é a atual característica da esquerda, do Congresso, desculpa, que é muito desfavorável à esquerda, né? Esse cenário é ruim para a esquerda, porque você tende a, digamos, ter candidatos alinhados a um Congresso que está fortemente inclinado para o campo dessa outra direita, né? Para essa direita radicalizada e para esses novos atores de extrema-direita que ingressaram no Congresso e que mobilizam por aí. Então, é negativo. Você está olhando o movimento deles, né? Você olha gente como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, né? Que é alguém que opera nas redes e que opera no Congresso. O Nicolas Ferreira está lá atuando em BH forte, não é isso? Na eleição do Bruno Engler, ele aparece como um cabo eleitoral de cenários. Você tem figuras da bancada mais fiel ao Bolsonaro operando as eleições municipais, tentando levantar, apoiar nomes. Então, está dado. E como a esquerda hoje é minoritária no Congresso e tem menos acesso logo a esse tipo de emenda, e o executivo tem menos jogo para colocar isso do que ele tinha anteriormente, isso tende a ser favorável à ultradireita, o que não quer dizer, por outro lado, a esquerda tem uma prerrogativa que ela não tinha em 20, como que ela não tinha em 16, porque 16 a Dilma tinha sido derrubada, tinha ocorrido o golpe antes, que é outra vez concorrer a uma eleição estando no poder do Executivo Federal, o que não é também nada mecânico, mas é uma vantagem, né, isso, para o PT para conseguir. A questão é como que o PT vai usar esses recursos, o que ele vai pensar, se ele vai pensar num curto prazo, ele vai pensar num médio prazo, num longo prazo, porque pensando no curto prazo ele pode apenas melhorar topicamente. Se ele conseguir articular esse pensamento de um mais curto prazo a um pensamento mais amplo, isso pode produzir efeitos ao longo do tempo, né? Enfim, dizendo isso, não, eu acho que tem que pensar, evidentemente, em conseguir produzir o melhor governo possível até 26, mas tem que pensar também em produzir e apoiar, por vezes, candidatos que não necessariamente vão ser os mais votados, os mais vitoriosos, mas que a médio prazo criem um campo melhor para a esquerda. Até pensando mesmo no parlamento, por exemplo, pensando no Congresso Nacional em 26. Você sabe que eu não acho que seja assim só a médio prazo. A curto prazo eu acho que também tem um impacto. Eu levantei uns números, né? Olha, são 5.568 prefeitos e vice-prefeitos que vão se eleger, né? Verdade que mais de 80% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes, né? Mas quando eu fui ver o número de vereadores, eu fiquei mais surpreso. São 58 mil vereadores que vão ser eleitos. Aí eu fiquei pensando, bom, eles vão ser eleitos e vão contratar os seus assessores, né?
Por exemplo, São Paulo tem 30 assessores para cada vereador. O Rio de Janeiro é 20 assessores para cada vereador. Cidades têm 9 assessores, outros têm menos. Tal. Eu chutei por baixo, vamos dizer assim, 5 assessores por vereador. Então nós teríamos 58 mil eleitos com 5 assessores cada um, na média. Né? Dá umas 300 mil pessoas. Né? Então, é essa estrutura que está se organizando agora, né, que vai ser eleita agora, né, que deve impulsionar as campanhas de 2026. Então, não é uma questão menor pensar no impacto dessas eleições municipais, né, e no uso desse dinheiro. Mas eu vejo agora que tem a campanha eleitoral na TV, tem campanhas de rua, né? Como é que você está vendo o desenvolvimento das campanhas? Tem algum lugar privilegiado? São as redes sociais o principal lugar para disputar as eleições hoje? Olha, eu acho que as redes sociais têm um papel absolutamente central, mas não dá para achar que você faz campanha só nas redes. Né? Acho que as redes sociais, você olha a trajetória de algumas dessas figuras, são figuras que fizeram uma trajetória, digamos que tem, por exemplo, eu mencionei o Nicolas Ferreira, que é deputado federal, que não concorre nessa eleição, mas é inevitável falar do Paulo Marçal, né? Isso que ele coloca. A trajetória do Nicolas Ferreira e a trajetória do Paulo Marçal tem na rede social algo absolutamente fundamental, né? E o tipo de performance que eles fazem nas redes e o tipo de ideia que eles definem nas redes monta um determinado público e tem uma afinidade grande com o campo da ultradireita, da mesma maneira que talvez a modo como eles operam nas redes seja por eles serem de ultradireita. Então, as coisas se retroalimentam, digamos assim. Agora, olhando para eles, não dá para você pensar nessas trajetórias sem uma popularidade nas redes. Porém, o ponto fundamental é que quando eles ganham certa dimensão e quando eles passam a operar, hoje eles próprios não olham e pensam só na rede, né? Eles estão pensando nos tipos de campanha. Eles estão tentando mobilizar cabo eleitoral, arrumar dinheiro, não é isso? Fazer táticas de mobilização que são tradicionais, porque mais do que, digamos, falar só que o online predomina sobre o offline, o que esses caras que eles querem fazer é romper essa barreira, né? Romper a barreira on-offline e tá articulando o tempo todo. Então, o Marçal, quando está querendo subir no carro do Bolsonaro na Paulista, não é que ele quer só produzir corte, porque ele diz que quer, ou quando ele vai na TV, não é isso? Pública, ele fala que quer só produzir corte, mas ele sabe que tem gente que não vê o canal dele, não é isso? E que está acessando ele no Roda Viva. Ele sabe que tem gente que não vê o canal dele e que está acessando ele no debate, não é isso? Quando você tiver o debate de primeiro e de segundo turno, enfim, colocado. Então, ele sabe que vai ter gente da Paulista que de repente ele vai conseguir fazer um discurso que vai falar: nossa, esse cara que subiu aí falou, não é isso? Quem eu quero votar, melhor ele que o Nunes. Então, também tem que ter cuidado, porque tem uma análise muito apressada, você fala: não, hoje o mundo é dos nativos das redes. Não, sem dúvida, hoje as redes têm um papel absolutamente central, mas os políticos continuam querendo tempo de TV, continuam querendo campanha, apoio empresarial, continuam querendo mobilizar a rua, continuam querendo cabo eleitoral. Então, é mais uma composição nesses mundos, sem poder prescindir das redes, do que uma ideia de que hoje são só as redes que importam, digamos assim. Mas olha, não tem muita originalidade nisso. Se você for ver os argumentos da extrema-direita na França, nos Estados Unidos, quer dizer, todos eles estão com esse ethos regressivo que você está identificando, né? Quer dizer, e eu não vejo muita originalidade na campanha brasileira. Você vê? Olha, originalidade, em termos, digamos assim, novidade num campo ou de um projeto intelectual, não necessariamente, mas tem alguns elementos que eu tenho olhado e que eu acho que são particularidades até internas entre essas direitas, né? E aí eu acho que é interessante, porque quando o Javier Milei venceu na Argentina, a gente prestou muita atenção para ele, e agora a gente passou a olhar menos para ele, né? De um ponto. O que eu acho que é interessante, que é distinto, por exemplo, do caso francês, é que se você olha para o Rassemblement National, você olha para Marine Le Pen, por exemplo, você vai ver que a ideia esse campo ultraliberal, não é isso?
que tem libertários, minarquistas, anarcocapitalistas, ele é pequeno na direita francesa. Ele também é pequeno na direita da Europa Ocidental como um todo, não é isso? Eu diria assim, um ponto. Na América Latina, isso quer dizer, por uma influência norte-americana muito forte desses intelectuais, esse campo cresce. Então, é um campo que eu diria, o que eu chamaria de uma radicalização moral do liberalismo, que muda o que era o neoliberalismo anterior. Porque assim, o Milei, ele não quer convencer você, por exemplo, a diminuir o Estado porque isso é mais eficiente. Esse era o discurso neoliberal clássico. Ele quer convencer você a reduzir o Estado porque isso é moral, porque isso é um princípio, isso é certo. Mesmo que você passe fome, é melhor você passar fome sem depender do Estado do que você ter uma renda mínima dependendo do Estado. E me parece que uma figura como o Paulo Marçal, com as distinções, né? O Milei era, digamos, um intelectual, economista meio midiático, né? Colocado. O Marçal é um coach de rede social, que até reivindica uma origem mais popular do que o Milei. Mas eles se assemelham por essa dimensão meio moral do liberalismo, isso? O Milei que vai colocar assim, o Marçal vai dizer que também as coisas, que ele também está preocupado que as coisas funcionem, e que ele diz como você ganha dinheiro, e que ele diz como você vida melhorar, não é isso? Mas tem ali no fundo uma ideia, que é uma ideia ultra individualizada e ultra moralizada, de que ao fim e ao cabo, não é isso? O bom é eu por eu mesmo, não é isso? O bom é ser egoísta, o bom é defender, e que ao longo da sua vida, mesmo que você passe um perrengue, não é isso? Defender e seguir o caminho do indivíduo isolado é o melhor ponto. Isso me parece que é mais forte na América Latina, pensando em Brasil, Argentina, também o Chile, com caixa um pouco, e que é uma característica muito forte da política norte-americana também, mas lá tem outros cenários comparado a outros direitos. Então, não é uma originalidade, mas é um ponto interessante para olhar. Pois é, você ficou na América do Sul, né? Se a gente for para a América Central, nós temos lá um experimento do presidente Bukele, tem uma popularidade enorme, não é? Dizer, e que é um jogo duro que o Marçal está querendo reproduzir aqui, não é isso? Considerando muito que eu sou no máximo um curioso sobre o Bukele, não um especialista, mas considerando isso, o Bukele ele tem uma característica marcada que para mim não é a mesma do Marçal, porque o Bukele bota muito no centro a questão da segurança pública. A segurança pública é o ponto absolutamente central do discurso, ou pelo menos da imagem que ele constrói para exportação, porque o Bukele já virou, não é isso, mais do que um político local, ele virou uma certa ideia de percurso de liderança política. Então, ele é 110% de segurança pública. Nesse ponto, pode parecer curioso, mas às vezes eu acho que ele se parece mais com o Tarcísio que com o Marçal. Entendi. Por mais que o Tarcísio acene ali para uma política anti-vacina, de minorias, o Tarcísio dessa aposta, não é isso? De um gestor meio técnico, mas que na segurança pública é tiro, porrada e bomba, e se tiver que matar pobre, que morram, não é isso? É o discurso, ou explícito ou implícito. O Marçal também cola com isso, mas o Marçal, me parece que isso é um dos vários elementos que compõem a figura dele, que é essa ideia do empreendedor, do bem-sucedido, do empresário, do cara que sabe dizer como você vai dar certo, do gestor, não do gestor eficiente, mas do cara que bota a mão na massa e faz as empresas dele crescerem, que tem muitas empresas. Me parece que essa trajetória do self-made man, não é isso? É muito central para ele, e que a segurança pública é só mais um elemento que compõe ali. Então, se eu penso assim, o Bukele brasileiro, com todas as distinções, está mais para o Tarcísio que para o Marçal. Entendi. Vamos fazer um outro intervalo e já voltamos. Tem muitos analistas que identificam o país como o brasileiro sendo uma pessoa conservadora, na sua maior parte, na sua grande maioria. Né? Quer dizer, a isso a gente soma, inclusive, agora, as influências da extrema-direita internacional. Quer dizer, o resultado dessas eleições desse ano vai dar um Brasil mais conservador ou mais progressista? É até curioso, Silvio, porque eu estava ao lado de um colega meu, né, do Pedro Lima, que estudou na FRJ comigo também, acabou de submeter para a Lógica de Revista um artigo sobre isso, né, sobre a ideia de conservadorismo popular, que, curiosamente, é um argumento que está presente na esquerda, não é isso? Tem uma tradição, inclusive uma tradição marxista marcada, de grandes intelectuais,
que vão se inspirar no Marx, e vão pensar que, como o Brasil não seria um país propriamente proletário, que ele teria um povo propriamente conservador. E você tem um campo à direita que também reivindica, por vezes, a ideia de que essas lideranças mais à direita expressariam uma verdade sobre o brasileiro. Eu acho que entre, digamos, práticas ou ações que chamaria talvez mais de tradicionalistas, não é isso? Um certo apego à rotina, um certo apego à tradição, e uma ideia de um conservadorismo político, tem um salto que, por vezes, me parece muito rápido. Isso quer dizer, então, a princípio, eu não compro com tanta facilidade a ideia, pelo menos eu tenho dúvidas muito razoáveis com a ideia de que o brasileiro é fundamentalmente conservador na política. Eu acho que a gente tem uma tradição cultural católica forte, a gente tem ideias de tradição vinculada a isso que são marcadas, mas eu não diria que naturalmente o povo brasileiro está vinculado a um conservadorismo político, que é um pouco outra onda, que é um pouco outra coisa, né? Agora, nesse momento, o que eu diria é que o senso comum e o eixo, não é isso, do debate caminha para a direita. Isso não passa, eu diria, apenas por uma predisposição natural da população. Eu acho que isso passa por movimentos do nosso debate público, isso passa por movimentos da nossa direita, que passou a apostar, nossa direita mais tradicional, que passou a apostar tudo no debate contra a esquerda. Isso passa por movimentos de boa parte da mídia, não é isso? Que passa a olhar qualquer perspectiva mais à esquerda por uma chave muitas vezes da criminalização mesmo. Ser de esquerda é quase que um problema moral, um problema ético, não é isso? E isso passa por uma trajetória que não se construiu nem com a vitória do Bolsonaro, nem com a derrubada da Dilma, que é uma trajetória longa. E que, para sair desse cenário agora, a gente vai ter que mexer, digamos, várias peças e olhar com calma. Agora, essa eleição pode ser um primeiro passo contra esse cenário. Como essa eleição também pode ser um aprofundamento num caminho rumo ao buraco até 2022. O que eu digo, sem dúvida, é que para que a democracia dure com estabilidade, democracia mesmo, não nada grande progressista, a longo prazo, é fundamental que a polarização não seja mais ter um dos polos à ultradireita. Se a ultradireita permanecer como polo privilegiado da polarização a longo prazo, quando vier uma crise, que vem, sempre vem, não é isso? A gente vai outra vez passar a lutar para ter democracia e não para ter nem esquerda, nem progressismo. E isso é sempre trágico para a democracia. Então, mas olha, aí tem o problema da comunicação que você aponta, né? Quer dizer, os jornalões, as televisões que são corporativas, quer dizer, são empresas privadas que buscam atender a sua principal motivação, que é o lucro, essas coisas. Quer dizer, eles são conservadores, se posicionam em favor da direita, mas eu não vejo que tenham aceitado, assim, de cara, por exemplo, em São Paulo, o Marçal. Quer dizer, você não está vendo uma espécie de um racha dentro da ultradireita? Sim, é porque assim, aí é um ponto até interessante de colocar, né? Eu não identificaria, por exemplo, se você perguntar assim, a Globo é de ultradireita, eu diria que não, eu diria que a Globo tinha um alinhamento com uma direita liberal mais tradicional, inclusive ela é em muitos aspectos progressista em pautas e costumes, e não é isso? Que é até horrível, na fala a gente coloca, não são pautas e costumes, em pautas em relação à desigualdade racial, desigualdade de gênero, que está para além da ideia de costume, não é isso? Em relação a pautas estruturantes, a Globo, ou a Folha de São Paulo, por exemplo, assume posições progressistas, tem que ser colocada, não colocaria num balaio simples da ultradireita. Agora, o ponto é, ao apostar muitas vezes num ataque muito frontal à esquerda moderada, esses atores criam um ambiente que é propício para a direita tradicional se radicalizar e para surgirem novos atores da outra direita. Na última eleição, você olha para a Folha, você olha para o Globo, eles bateram bastante no Bolsonaro. Isso. E eles foram importantes no ponto. E eu não acho que eles estejam alinhados com o Marçal, quando você coloca em relação a isso. Agora, o ponto é, se você não reconhecer, e a chave central, e para você ter uma democracia, como ela ocorre, uma democracia moderada, uma democracia muito institucionalizada, você tem que não criminalizar, ao menos a esquerda moderada, e eu estou pedindo muito pouco, que é o que tem sido feito no ponto. Se você criminalizar a esquerda moderada, você vai jogar o centro lá para a direita, você vai radicalizar a direita e você vai jogar a outra direita no poder. Esse é o jogo. Então, eu não acho nem que esses atores tenham total consciência disso. Eu acho que no afã de um profundo incômodo em relação a uma certa hegemonia nas eleições presidenciais da esquerda,
que é atípica. Isso quer dizer, eu falei do Pedro Lima, que ele é alguém que sempre chama atenção para isso. Ele fala onde que você vê, mesmo a centro-esquerda, ganhando 4 eleições presidenciais seguidas, depois 5. Você não vê, nem olhando para os socialistas na Europa, para o Partido Democrata. Isso é algo, dado que a democracia é muito nova, isso gera movimentos importantes. Então, como resposta a isso, teve um certo movimento de naturalização de ver a esquerda como criminosa, seja pela corrupção, seja pela ideia de Estado. Isso tem por um efeito que me parece não previsto o fortalecimento dessa outra direita. Pois é, né? Eu fico pensando também que a questão central também é colocar a agenda da discussão política, né? Quer dizer, se você tem uma esquerda, né, que não propõe transformações, propõe a melhoria de algumas políticas, né, e uma direita que está defendendo que não deva ocorrer mais o aborto, quer dizer, qual é a agenda que está mobilizando essa eleição hoje? Para começar, eu concordo muito, porque é muito curioso, né? Porque o que acontece é como você cria um ambiente em que, digamos, atores muito centrais criminalizam a esquerda, uma reação quase que instintiva da própria esquerda é falar, não, então vamos moderar mais. Só que essa moderação nunca acaba. Então, assim, e ao moderar mais, o que você acaba produzindo também é essa perda da capacidade de se vender como novo, né? O eleitor olha, ainda mais o eleitor que não pensa tanto em política, muitas vezes até nosso, sei lá, o nosso ouvinte aqui, quem está assistindo a gente, que talvez é alguém mais interessado em política, a maior parte das pessoas não pensa em política o tempo todo, nem se informa sobre a eleição o tempo todo. Mas quando ela olha na eleição, ela fala, nossa, mas isso é mais do mesmo, né? Por que eu vou votar nesse cara? Mesmo por que eu vou mobilizar para votar? Não vou justificar depois, que é uma questão relevante, por mais que o nosso voto seja formalmente obrigatório. Agora, qual seria a agenda? Sem dúvida, como você colocou, tem uma moralização da agenda e da moral pensada como tudo ou nada, que é muito central, né? Enfim, então, essa moralização da agenda, ela anda ao lado de uma pauta, por exemplo, de segurança pública, que está presente não apenas no combate ao crime, mas está presente para você tentar vender o seu adversário como criminoso. Isso é uma agenda dessa eleição. Quer dizer, explica melhor o que é moralização da agenda. Eu não entendi. A moralização da agenda, isso eu não fui claro de fato, é quando ao invés de você pensar, não é isso, que a política passa, não é isso, por ver quem que vai conseguir cumprir mais sua agenda aqui e ali, quem vai conseguir realizar mais as coisas, ou quem vai ter, digamos, os valores que me identifica mais, mas vai organizar a política em termos de princípios absolutos, de mal e bem. Quer dizer, então eu passo a ter um lado que é o mal que tem que ser extirpado, e eu passo a ter um lado que é o bem que, digamos, tem que ser colocado. Então, eu acho que tem que ser defendido. E eu acho que esse tipo de pauta, por exemplo, esse tipo de discurso passou a organizar o nosso debate público e está marcado nessa eleição municipal. O que faz com que esteja no centro, por exemplo, a ideia de segurança pública e outros debates como esses colocados, não é isso? Ou o próprio lugar do Estado que está muito no centro dessa eleição. Vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Jorge, tem assim aquela diferença entre os municípios médios, pequenos, as regiões metropolitanas, né? E, ao que tudo indica, inclusive pelo volume de votos, são as regiões metropolitanas que estão decidindo as eleições, né? E nós temos, por exemplo, um sul muito alinhado com a extrema-direita, um Nordeste muito alinhado com a esquerda, né? Quer dizer, regionalmente, você percebe que há fraturas nessa política ou não? Eu acho que até tem dois temas, né? Um tema que você trouxe que é interessante é o tema desses novos dois Brasis, né? Que o Brasil do agro, e eu acho que a questão ambiental coloca-se no centro, né? E digamos um Brasil que pega o Nordeste e uma parte do Sudeste que teria uma base, digamos, mais, não necessariamente progressista, mas que talvez tendeu a votar muitas vezes no PT. Isso é um tema até anterior ao bolsonarismo, né? Colocado. Agora, tem outro tema que é interessante, que é quando a gente pensa na base social dessa outra direita, tal como você colocou, né? Quando a gente olha, por exemplo, seja para a eleição norte-americana,
seja para a ultradireita na Europa Ocidental, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, em boa medida, as grandes cidades, os grandes municípios, votam na esquerda. Paris vota na esquerda, Los Angeles vota na esquerda, Nova York vota na esquerda. E a base social da direita é o que muitas vezes chamam dos perdedores da globalização, não é isso? Os municípios pequenos, as zonas rurais, os pequenos produtores, não é? Essas antigas zonas industriais foram esvaziadas pela globalização. No nosso caso, se a gente olha o mapa da eleição de 2018, e algumas pesquisas já apontaram isso, o Bolsonaro ganhou em quase todas as grandes cidades. Eu acho que está no livro do Jair Nicolau lá, das 38 maiores cidades, ele ganha em 30, e as 8 que ele não ganha estão no Nordeste, não é isso? A última eleição relativizou isso, né? Em São Paulo, Lula ganhou, a diferença do Rio foi menor, enfim, isso foi relativizado. Mas esse crescimento da ultradireita no Brasil começou pelos que têm renda acima de 10 salários mínimos. Tem uma coluna lá do André Sinja, que eu sempre cito na Folha 2016, em que ele fala, na semana do golpe contra a Dilma, pela primeira vez, quem lidera acima de 10 salários mínimos era Jair Bolsonaro, já em 16, e nas dois municípios. Isso é central para compreender um pouco nossa ultradireita, que destoa de outras na sua base social. A gente tem uma ultradireita que tem muito voto entre os mais escolarizados, entre os mais ricos e entre os que vivem nos grandes municípios. Isso, evidentemente, gera expectativa desse público nas eleições municipais. Agora, nada impede que isso mude e que isso já venha mudando, porque, enfim, algumas pesquisas, inclusive, que eu participo, apontam que você tem uma porosidade dos pequenos municípios para pautas que a gente acha que são muito ideológicas e estão restritas aos grandes municípios. Então, tem vereador de pequeno município falando em linguagem neutra, falando contra o aborto, falando, não é isso, contra cotas raciais, mesmo que ele prerrogativa legislativa para legislar sobre isso. Mas ele defende essas pautas. Então, isso está se espalhando nisso. E não está mais restrito a esses grandes municípios, o que é profundamente preocupante. Nós estamos nos aproximando do final do nosso programa. O papo é bom, vai passando o tempo e tal. Mas eu queria trazer para você uma questão assim que me intriga, né? Eu já conversei com várias pessoas sobre isso, já entrevistei gente e tal. E a pergunta é: a ultradireita, ela pode mudar de posição? Porque nós temos uma eleição em que tem um meio de campo que vai decidir quem que vai ser prefeito, né? Quer dizer, você tem a esquerda consolidada, você tem uma outra direita e esse meio de campo. Aí eu acho que tem jogo, a disputa se concentra aí. Mas a outra direita, ela muda de posição? É possível convencer as pessoas a desinvestirem dessa agenda mais fundamentalista? Sem dúvida. Eu diria que, assim, não dá para a gente pensar, você até falou anteriormente, né, a gente estava conversando, os 30% de ultradireita. Não são 30%, não é isso? Eu acho que, na verdade, você tem alguns atores que são, de fato, profundamente, têm uma adesão profunda aos setores mais radicais dessa ultradireita, essa nova extrema-direita mesmo, não é isso colocado. Mas você tem um eleitor tradicional que passou a rejeitar muito a esquerda, alinhado a uma direita mais tradicional, que ele pode eventualmente se moderar, que ele pode, digamos, passar a votar em candidatos mais ao centro, não é isso? Não tão vinculados a esse ponto. Então, seja do ponto de vista do eleitorado, seja do ponto de vista das elites políticas, a verdade é que tem jogo. Por isso que eu falei que é uma coalizão e um campo. Mas esse campo não é natural, nem é estanque, ele muda. O fundamental que você tem que fazer para a democracia brasileira mesmo, em que começa essa eleição, é isolar propriamente o que seria a extrema-direita dentro desse campo da outra direita. E conseguir, digamos, por articulações, por convencimento, voltar a convencer as pessoas de que o que elas já em certo momento acharam intolerável volte a ser intolerável e que seja uma minoria sem capacidade de chegar ao governo, né? Reconstruir o que, sei lá, os europeus na França chamavam de cordão sanitário, né? Esse cordão sanitário acabou e a gente tem que reconstruir isso, e a gente vai reconstruir isso fazendo política, convencendo as pessoas, disputando campos, porque se a gente achar que esse campo já está convencido e não pode ser mais convertido, a verdade é que a gente está perdido. Eu, seja como analista, mas também apostando como cidadão, não é isso? Enfim, para colocar, eu torço muito para que eu esteja certa a ideia de que uma parte fundamental dessas elites políticas, não é isso? E dessa grande base eleitoral possa ser convencida e ser, digamos, trazida de volta para o campo democrático, né? Nem para o campo de esquerda, para o campo democrático. Entendi. Nós temos ainda 1 minuto, eu faço uma última pergunta para você.
que é a questão. Quer dizer, se a pauta das eleições se transformou mais numa pauta moral, é isso que justifica o envolvimento das igrejas na campanha eleitoral? Eu diria que, assim, sendo rápido, as igrejas sempre estiveram envolvidas. E eu diria que é uma vinculação muito rápida entre moralidade e igreja, porque você tem uma moralidade que não é necessariamente passa pela igreja colocada, da mesma maneira que você tem igrejas que sabem se colocar e que pensam muito na política para além da moralidade. Então, mas isso dá pano para mano para outro papo nosso. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito ao Jorge Chalub pelo esse papo interessante, ajudou muito a compreender o momento, estamos todos preocupados, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.